Como o Heróis de Solaris era um jogo com uma mecânica de push your luck, de testar sua sorte, eu tinha dois grandes desafios. Eu precisava recompensar o jogador que fosse mais ousado, mas eu também precisava conseguir que o jogador que tivesse má sorte e tivesse tendo um resultado muito ruim, conseguisse se recuperar e acompanhar os outros jogadores. Por isso, para recompensar o jogador mais ousado, eu comecei a fazer com que tudo no jogo trabalhasse para isso. O jogador que abre mais monstros, que fica mais tempo na onda, ele recebe pontos de fama adicionais. Cada vez que ele abre um monstro a mais, depois que os outros jogadores já pararam para descansar, ele ganha um ponto de fama adicional naquele monstro. Além disso, todos os recursos que o jogador gasta vão enchendo a barra de frenesi dele. E o jogador que fica mais tempo na onda acaba gastando mais recursos e com isso enche a barra de frenesi mais rápido. Por outro lado, eu precisava que o jogador que fosse derrotado pelos monstros conseguisse se recuperar numa próxima rodada para conseguir acompanhar os outros jogadores. Porque quando ele é derrotado pelo monstro, ele já perdeu todos os pontos daquela rodada. Isso já é muito ruim. Quase como se ele jogasse uma rodada a menos do que todo mundo. Então eu precisei aliviar algumas coisas. Primeiro, eu fiz com que o jogador ganhasse 2 cartas a mais quando ele para descansar. Isso faz com que na próxima rodada ele venha mais forte e tenha mais chances de matar mais monstros. E depois eu precisei aliviar uma das mecânicas do jogo, que era o tumulto. No início, o tumulto fazia com que o jogador não pudesse enfrentar o monstro. Ele tinha que evitar o tumulto ou ele perdia a rodada. E isso era muito forte contra o jogador. Era muito frustrante você abrir uma carta, comparar os tipos e ver que causou um tumulto e você não podia fazer nada. Eu acabei mudando essa mecânica para quando o monstro causa um tumulto, ele fica com o dobro de vida, ele fica mais forte. Assim, o jogador leva um susto, mas ele ainda pode enfrentar, ele ainda consegue, mesmo que seja mais sofrido, ele consegue, com a ajuda dos outros jogadores ou gastando um pouco mais de recursos, ele ainda consegue vencer aquele desafio. Assim, com essas duas coisas bem equilibradas, eu comecei a balancear os poderes do jogo, a quantidade de cartas, a quantidade de recursos. Acabei criando também a mecânica de você poder trocar alguns recursos por outros, para que o jogador pudesse fazer uma gestão melhor dos recursos que ele tem na mão e tivesse mais flexibilidade para poder enfrentar os monstros. Com isso, acredito que eu cheguei numa versão que está muito divertida, muito mais legal. E se vocês quiserem conhecer, eu criei um servidor no Discord para a gente poder combinar algumas partidas do jogo. O link do servidor está na minha bio, mas é só comentar "eu quero" aqui embaixo que eu mando o link para vocês. Querem saber mais sobre Heróis de Solaris, ou sobre o Baile da Corte, ou sobre as Lendas de Arlan? Comenta aqui embaixo. Espero vocês no próximo vídeo.